Olá pessoal, tudo bem? Vamos então começando mais uma etapa do nosso curso completo de matemática. Vamos discutir agora geometria, geometria básica. Bem, normalmente você vai encontrar a parte de geometria em duas organizadoras com mais frequência. ESAF, nos concursos onde tem a prova de raciocínio lógico de uma maneira mais completa, porque ela introduz tanto a trigonometria como a geometria, como a parte de álgebra linear na prova de raciocínio lógico. E também nos últimos editais CESP, onde ele fala de problemas aritméticos, geométricos e matriciais, beleza? Então acaba tendo aqui um pouco de geometria. Tiago, afinal, essa geometria básica. Pessoal, esse tópico de geometria ele é um tópico um tanto quanto, digamos assim, misterioso. Porque a geometria ela pode englobar a geometria plana, geometria espacial e a geometria analítica. Claro que nós não temos condições de transformar todo o seu ensino médio num curso muito extenso, para você encontrar no máximo 2 questões no dia da prova. Então o que é que eu queria sugerir? Eu fiz aqui, peguei os principais tópicos dessa parte de geometria, que é interessante discutir e apresentar para todos vocês, e separei 30 questões como uma revisão geral da parte de geometria básica. Usei como principal organizadora, claro, a ESAF, que é a que tem mais essa cobrança, certo? Então, pessoal, aqui você vai ter toda a parte teórica, uma revisão, desde a parte de áreas, noções de semelhanças, a relação entre os ângulos. Então, você tem aqui uma estrutura bem bacana, tá? Vou começar desde o zero, mas vou tentar andar um pouco mais rápido nesse primeiro momento. Então, eu acredito que nos primeiros vídeos, pessoal, nós teremos uma revisão teórica, então talvez os 3, 4 primeiros vídeos, você praticamente não vai ver nada de exercício ainda. Por quê? Por que eu não posso pegar um pouco da teoria e ir direto para o exercício? Porque normalmente dentro de um exercício ele usa 3, 4 tópicos dessa parte teórica. Então fica complicado de olhar para uma questão apenas com um cenário. Então o que eu queria fazer? Fazer toda a abordagem da parte teórica, apresentar toda a parte teórica e logo em seguida começar direto às questões, exercitando, buscando já o seu conhecimento de forma bem clara e tranquila. Combinado assim? Então vamos lá? Começando a partezinha teórica, uma boa revisão sobre geometria básica. Sejam bem-vindos e me acompanhem no nosso raciocínio. Vamos lá? Bem, revisão sobre ângulos, ok? Vamos ver o que acontece aqui. Olha só. Bem, começar desde a base. Tá aqui, ó. Sejam VA e VB duas semirretas de mesma origem, num plano alfa. Então, daqui o plano. Imagine o plano como se fosse a mesa, a cadeira que você está estudando agora, ok? O ângulo é, por definição, cada uma das regiões em que o plano alfa fica dividido por, incluindo as semirretas. Então, pessoal, quando ele está se referindo ao ângulo, ele está se referindo exatamente a essa abertura aqui, ó. Então, nós estamos falando dessa região e aqui eu represento o ângulo, beleza? E, claro, só existe ângulo se eu tiver as semirretas que eu uso para representá-lo, ok? Então, tá aqui o ângulo, que é a região formada pelas semirretas, ok? Tá aqui, beleza. Então, a leitura é o ângulo AVB. Vale lembrar que a letra que fica no meio é justamente o vértice, tá bom? A, uma extremidade, B, a outra, e o V, o vértice. Sem perder muito tempo, que essa parte é mais tranquila, vamos agora fazer a revisãozinha aqui completa. O ponto V chama-se vértice do ângulo, como eu disse agora há pouco. As semirretas VA e VB são os lados do ângulo, e o ângulo é representado por AVB, tá bom? Ou simplesmente BVA. Mas observe que tanto no primeiro como no segundo caso, V funciona exatamente como vértice. Não tinha como ser diferente. Beleza. Tipos de ângulos. Observe mais uma vez. Vou tentar andar rápido nessa partezinha aqui. Ângulo raso. É aquele que os lados são duas semirretas opostas. Isso é, tem mesma origem e sentidos o quê? Contrários. Ou seja, pessoal, quando se fala de ângulo raso, estamos falando de um ângulo de 180 graus. Combinado? Então já sabe, o ângulo raso é o ângulo de 180 graus. Ok?
Ao ângulo raso, associamos a medida de 180 graus. O ângulo raso também é conhecido por ângulo de meia volta, já que o ângulo de uma volta é o ângulo de 360 graus que eu vou mostrar agora. Ângulo de uma volta, aquele em que os lados são duas semirretas coincidentes. Seus pontos ocupam todo o plano. Ou seja, você tem aqui um giro completo, portanto, um ângulo de uma volta mede 360 graus. Beleza? Ok. Medida de 360. Ângulo reto. Você já me viu falar muito sobre o ângulo reto lá na trigonometria. E muitas vezes, de repente, ficou até com dúvida. Deixa eu falar o que significa o ângulo reto, que no caso é o ângulo de 90 graus. No ângulo raso, AVB, traçamos, o ângulo raso aqui, AVB. Traçamos uma semirreta VC, separando o ângulo completo, o ângulo, em dois ângulos adjacentes, que por sinal vai ser uma bissetriz, porque divide o ângulo em duas partes, o quê? Iguais, tá bom? Se esses dois ângulos tiverem medidas iguais, então cada um deles será, por definição, um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Resumindo, falou ângulo reto, está falando de um ângulo de 90 graus. Ângulo agudo. Ângulo agudo é todo ângulo de medida entre 0 e 90 graus. Então, pessoal, o ângulo agudo é aquele que vai ficar variando entre 0 e 90, tá certo? Observe que aqui eu tenho um ângulo reto e aqui um ângulo menor alfa. Então, esse ângulo alfa que você está vendo aqui é justamente o ângulo que está entre 0 e 90, portanto, um ângulo agudo. O ângulo obtuso é todo ângulo de medida entre 90 e 180 graus. Observe que, no caso desse ângulo alfa, que está aqui, ele já ultrapassou o ângulo reto, então esse pedaço todo que eu estou vendo aqui é justamente um ângulo maior do que 90, porém menor do que 180. Já que aqui eu estou partindo de 0, aqui eu tenho 90 e aqui eu fecho com 180. Então, observe que o ângulo obtuso, ele vai ser maior do que 90, porém menor do que 180. O ângulo obtuso. Ok. Agora, ângulos complementares. Essa parte ela é fundamental, pessoal. Cuidado. Essa parte de ângulos complementares, nós já discutimos, inclusive lá na trigonometria. Quando você tinha o seno de 10 igual ao cosseno de 80. Por quê? Por que o seno e o cosseno desses dois ângulos são iguais? Porque são ângulos complementares. Beleza? Então, ângulos complementares, vamos lá revisar. Ângulos complementares são dois ângulos cuja soma das medidas é 90 graus. Então, alfa mais beta, 90. Dizemos que cada um deles é o complemento do outro. Não esqueça, sempre que você estiver falando de ângulos complementares, lembre-se que a soma tem que dar 90. Se um for 30, o outro vai ser 60. Se um for 50, o outro vai ser 40 e assim por diante. Aqui eu tenho o ângulo alfa, olha só. E aqui nesse cantinho, vamos imaginar o ângulo beta. Tá aqui, o ângulo beta. E alfa mais beta, 90. Ângulos suplementares. Quando é que eu tenho ângulos suplementares? Atenção. Complementares, a soma tem que dar 90. Ângulos suplementares são dois ângulos cuja soma das suas medidas vale 180 graus. Enquanto que no caso de ângulos complementares, a nossa preocupação é fechar 90. Ângulos suplementares, a preocupação é fechar 180. Complemento, o que falta para 90. Suplemento, o que falta para 180. Alfa e aqui beta. Pronto. Alfa e beta. Está aqui. Aparecendo menos, porém não menos importante, ângulos esplementares e replementares. Cuidado, cuidado, cuidado com esses dois.
como eu te disse, aparece menos do que ângulos complementares e ângulos suplementares? Sim, aparece com menor frequência. Porém, quando aparece ângulos explementares e ângulos replementares, normalmente o que acontece? A questão é tratada pela maioria dos candidatos como uma questão difícil. Por quê? Porque nós, professores, infelizmente, não tratamos com a mesma importância dos ângulos complementares e suplementares os ângulos explementares e replementares. Por isso, atenção, tá, pessoal? Já te falei, aparece menos, mas é tão importante quanto. Vem cá. Ângulos explementares são dois ângulos cuja diferença entre o maior e o menor é de 180 graus. A diferença, vou passar até aqui o marca-texto para chamar a atenção mesmo. A diferença entre o maior e o menor é 180 graus. Vamos a um exemplo? Vamos lá. 225 e 45 são ângulos explementares? Sim, pois a diferença entre o maior e o menor vale 180. Ok? Eles são explementares, pois a diferença vale 180. Então, recapitulando, ângulos complementares, galera, a soma tem que dar 90. Ângulos suplementares, a soma tem que dar 180. E ângulos explementares, a diferença tem que dar 180. E no caso, ângulos replementares são dois ângulos cuja soma de suas medidas, a soma vale 360 graus. Ou seja, dizemos que cada um deles é o replemento do outro. Temos um exemplo. 290 e 70 são replementares? Sim, pois a soma vale 360. Então, você diz que 290 é o replemento de 70 ou 70 é o replemento de 290. 360 graus, o valor final. Ok? Muito bom. Então, não esquece, tá, pessoal? Só para deixar claro. Última vez. Eu não vou ficar parando em cada questão para ficar lembrando que são ângulos complementares, suplementares. Então, lembra bem. A soma da 90 são ângulos complementares. A soma da 180, ângulos suplementares. A soma da 360, não tem soma 270. A soma da 360, ângulos replementares. E se a diferença der 180, eu tenho ângulos explementares. Não confunda, tá? Beleza. Ângulos opostos pelo vértice. OPV. São dois ângulos que têm apenas o vértice em comum e tais que a união dos lados forma duas retas o quê? Concorrentes, isto é, duas retas que possuem apenas um ponto em comum. Então tá aqui, ó. Uma reta e aqui a outra, ó. Tá aqui. Aqui eu tenho o alfa, que é exatamente igual ao beta, que está aqui do outro lado. Alfa e beta são iguais, pois são ângulos opostos pelo vértice. Beleza, pronto. Vamos usar muito isso aqui na hora que eu estiver resolvendo as questões de geometria envolvendo a parte de ângulos, que inclusive no finalzinho do módulo de trigonometria eu acabei usando. Atenção, dois ângulos opostos pelo vértice são sempre congruentes, isto é, têm a mesma medida. Então, pessoal, matematicamente falando, para não dizer que dois ângulos são iguais, vamos dizer que eles são o quê? Congruentes. Você entende exatamente que o mesmo valor de alfa vai ser o mesmo valor de beta. Duas retas concorrentes. O que são retas concorrentes, galera? São retas que formam o quê? Quatro ângulos congruentes, certo? Ou seja, eu vou formar quatro ângulos que, se você conseguir, ó, você vai formar esse encontro de forma perpendicular, então você vai formar quatro ângulos que? De 90 graus, certo? Então, duas retas concorrentes. Eu tenho apenas um ponto em comum, certo? Vamos formar quatro ângulos congruentes.
E se essas retas apresentarem os 4 ângulos iguais, ou seja, todos os ângulos de 90 graus, vamos ter retas perpendiculares. Então, retas perpendiculares são retas congruentes com uma característica em especial. Qual? O ângulo formado entre elas é justamente o ângulo de 90 graus. Está aqui, ó. São concorrentes? RS são concorrentes. Só que são retas concorrentes e perpendiculares, pois o ângulo de 90 graus. Já é diferente aqui, ó. São retas concorrentes, porém, ela forma 2 ângulos congruentes aqui, o alfa e o beta, e 2 ângulos congruentes aqui, ó. Certo? Então, pronto. Assim, se você montar retas concorrentes e perpendiculares, já sabe que cada ângulo formado vai ser um ângulo de 90 graus. Pronto. A revisão inicial de ângulos já foi feita. Uma revisãozinha básica para que você possa resgatar na sua memória todos esses ângulos, como é que funciona, ângulos complementares, suplementares, ok? Agora vamos falar um pouco dos quadriláteros. Não se preocupe, que o mais importante, que é o que aparece mais, realmente mais cobrado, que é a parte de triângulos, também vai ser abordada. Vamos lá. Quadriláteros. Primeira característica de um quadrilátero. Você tem que ter o quê? A soma, claro, 4 lados, e a soma de todos os lados, observe, a soma de todos os ângulos, aliás, tem que dar 360 graus. Então, para ser um quadrilátero, obviamente, 4 lados, 1, 2, 3, 4, e não esqueça que a soma de todos os ângulos A, B, C e D tem que dar 360 graus. Então, a soma tem que dar 360. Muito bom. Atenção agora. Paralelogramos. Cuidado, cuidado. Lá vem o marca-texto aqui, ó, para chamar a atenção mesmo. Paralelogramos. Paralelogramo, pessoal, é todo quadrilátero que tem 2 pares de lados opostos paralelos. Tiago, um quadrado é um paralelogramo? Sim. Um retângulo é um paralelogramo? Sim. O losango também. É isso aí, pessoal. Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Ó, A, B, C e D é um paralelogramo, onde o lado AB é paralelo ao lado CD. Então, ó, esse lado de vermelho aqui é paralelo a esse lado de vermelho aqui, que também vai ser paralelo o AD com o BC, ó. Tá aqui, certo? Então, olha só, o que acontece aqui? Se você observar, o que você vai acabar encontrando nesse momento? Olha só, AB é igual a CD. Tá aqui. AD é igual a BC. BC. O A é igual a C, que é igual a alfa. Então, aqui embaixo, ó, alfa, e aqui em cima, alfa. Certo? Pronto. Esse ângulo é exatamente igual a esse. Beleza? E no caso, eu posso dizer que aqui beta é igual a beta. Pronto. Tá aí, ó. Beta e beta. A representação correta aqui, ó. Corrigindo. Um tracinho aqui, 2 tracinhos aqui. Então, 2 tracinhos aqui. Certo? No material de vocês apareceu aqui 2, 2, 2, 2. Não. 1, 2, 2. Para saber que esse lado é igual a esse e que esse aqui é igual a esse. Tá bom? Os lados paralelos são todos iguais. E observe que alfa mais beta vale, então, 180. Mas por que, Thiago? Deixa eu te mostrar bem aqui nesse cantinho, ó. Por quê, né? Curiosidade. E já começando a mostrar um pouquinho de parte numérica. Seguinte. Resumindo.
Em todo paralelogramo, os lados opostos são iguais. Combinado? Os lados opostos são iguais. Os lados opostos são os lados paralelos, tá? São iguais. E outra, se você observar, o ângulo oposto ao ângulo que vai ficar aqui, ó, nessa pontinha, pessoal, lá em cima, eles são o quê? Correspondentes, são iguais. Por isso ficou, ó, alfa aqui, beta aqui, beta aqui. Tiago, é fácil de explicar o porquê que isso vai acontecer? É, pessoal, é simples de explicar. Se você imaginar, ó, só você imaginar, se o Tiago, eu vou já apagar isso aqui, tá, que eu vou fazer. Imagine esse segmento aqui continuando, imagine, certo? Eu vou pegar esse rapaz que está aqui, de azul, e vou começar a empurrar nesse sentido. Vem, até o azul chegar aqui de novo. O alfa está aqui do lado de baixo, ó. O alfa está aqui, ó. Vai ficar aqui ele, ó, o alfa. Conclusão, alfa mais beta, 180. Tá vendo? Então, fica fácil de você detectar essa relação de alfa mais beta igual a 180. Imagine que eu estou empurrando esse lado. Como ele é paralelo, ele vai encaixar perfeitamente nesse outro de azul, só que o alfa ficou desse lado de cá. Então, alfa mais beta, 180. Vou apagar. E aqui, vou ter alfa mais beta mais alfa mais beta, dando 180 graus. Lembrou? A soma dos ângulos... Opa, 360, né? A soma dos ângulos internos, pessoal, de um quadrilátero, 360 graus. Opa, só ajeitando aqui. Então, ficamos com 2 alfa mais 2 beta igual a 360. Dividindo todo mundo por 2, se você dividir todo mundo por 2, vai ficar alfa mais beta, que é igual a 180. Ou simplesmente colocar o 2 em evidência. Então, pronto. Consegui provar de uma outra forma que a soma de alfa e beta vale 180 graus. E não esqueça que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero pode ser um retângulo, um quadrado, um losango. Falou em quadrilátero, a soma dos 4 vale 360. Eu mostrei isso aqui no vídeo, no slide anterior. Ok? Então, A mais B mais C mais D, somou tudo, vale 360. Legal. Pronto. A soma, 360. E assim, alfa mais beta, 180. Continuando. Todo paralelogramo, vou até colocar aqui com marca-texto, todo paralelogramo possui as seguintes propriedades: lados opostos iguais. Pronto, que não é novidade. Eu já falei isso agora há pouco, conversando com você, eu deixei claro que os lados opostos são o quê? Iguais, beleza? Que são os lados paralelos. Ângulos opostos iguais. Isso em todo paralelogramo. Se acontecer de você ter 2 pares de segmentos, no caso os lados paralelos, você tem um paralelogramo, então você pode aplicar os lados opostos iguais e os ângulos opostos também iguais. Que aqui fica fácil, ó. Vermelho, vermelho, azul, azul. São iguais. E os ângulos opostos, alfa, alfa, beta, beta. São iguais. Ângulos consecutivos são suplementares, ou seja, a soma dos ângulos consecutivos tem que dar 180 graus. Quem é o consecutivo desse alfa? O beta. Então a soma vale 180, mas eu já sabia que isso era verdade. Se você observar agora aqui, ó, quem é o consecutivo desse alfa? O beta. A soma 180. Então, você vai lembrar que se você tiver no caso, um paralelogramo, você tem automaticamente a soma dos ângulos consecutivos, sempre formando 180 graus. Ok? Beleza. Alfa e beta, 180 graus. São ângulos suplementares. As diagonais interceptam-se no ponto médio. Você vai encontrar aqui, ó, o encontro das duas diagonais, já que vai ser um quadrilátero, são duas diagonais, exatamente no ponto médio, ou seja,
desse segmento de A até C, o M fica no meio. E do segmento de B até D, o M fica no meio. Não quer dizer que esse segmento aqui de baixo, que eu risquei de vermelho, vai ser igual ao segmento de azul. Isso vai acontecer sim, se eu tiver um quadrado. Mas caso contrário, eu não tenho essa igualdade. O que eu sei é que esse pedaço de vermelho embaixo é igual ao pedaço vermelho em cima, e esse pedaço de azul igual a esse segmento de azul. Beleza? Vamos lá. Tá aí. Tudo bem quebradinho, pessoal. Bem passo a passo. Para ficar fácil de você interpretar e entender. Vejamos agora 3 paralelogramos especiais. Vamos falar, pessoal, nesse momento, do retângulo, do losango e do quadrado. Para não ficar aquela coisa de começar a falar de retângulo e não conseguir comparar porque eu quebrei o vídeo, vamos fazer o seguinte, vamos fechar agora e já vamos iniciar o próximo vídeo falando e comparando os 3. Lembrando mais uma vez que no próximo vídeo eu vou falar do retângulo, do losango e do quadrado. São 3 paralelogramos que você acaba encontrando com mais frequência, portanto é bom encontrar e entender todas as propriedades e as características, tá bom? Vou fazer uma comparação geral. Para não ficar corrido, no próximo vídeo então nos encontramos. Um forte abraço, valeu pessoal!